Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero mais uma vez aqui externar toda a minha alegria e também a satisfação de poder estar fazendo parte deste estudo da declaração da nossa fé, das Assembleias de Deus no Brasil. E agradecendo aqui ao pastor, como já agradeci na terça passada, também hoje ao pastor Armando, pastor Zezinho, toda a diretoria da igreja, por esta rica oportunidade. Aos irmãos que aqui estão, só para mim me situar aqui, quantos estiveram aqui na terça passada? A maioria, né? Ainda bem. Os que não estiveram, infelizmente o tempo não dá para recapitular tudo que falamos. Então aconselho, se o irmão quiser, está disponível aí no YouTube da igreja, né? Agradeço também ao irmão Mateus, que está ali nos slides. Eu quero convidar, amados, antes de irmos ao estudo, sempre faço a leitura desse texto, no livro de Deuteronômio, capítulo 29 e verso 29. Vamos estudar um tema que como sempre digo, é palpitante, é gostoso, falar sobre escatologia, mas nós temos um limite quando falamos de escatologia. Escatologia não se faz conjectura, não se brinca com escatologia. Escatologia se estuda com muita reverência e prudência, né? Porque as profecias da Bíblia não são de particular interpretação. O que vale na Bíblia não é o que eu acho que é. O que vale na Bíblia é o que de fato é. Então, vamos ler aqui apenas para início. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para que cumprimos, ou seja, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, as reveladas vamos tratar de estudar. O estudo, ora, aqui em apreço, está aí no nosso livro da Declaração de Fé. Imagino que todos os irmãos devam ter um exemplar. Quem ainda não tem, deva procurar ter, porque é muito bom o material. E nós vamos estudar o que está aqui na base dos capítulos 22º e 23º, é isso? Deixe-me ver aqui, que agora falhou a mente. Vigésimo segundo e 23º, correto, né? Para não passar a base errada. Pois bem, no slide 35, por favor, irmão, nós fizemos na aula passada uma introdução um pouco mais abrangente, onde falamos o que é escatologia, né? Que, trazendo aqui de forma resumida, é o estudo das coisas futuras, o estudo dos acontecimentos futuros que estão relacionados a 3 grupos de pessoas. Em primeiro plano, Israel, em segundo plano, a igreja, e em terceiro plano, aos gregos que representam os gentios. Então, falamos disso aqui e, no decorrer do estudo, caminhamos até o arrebatamento da igreja. Falamos aqui sobre o rapto da igreja, que a igreja, ela está aqui, mas ela não é daqui. Falamos que a igreja está aguardando algo que vai acontecer a qualquer momento, que pode acontecer a qualquer momento, sem dúvida alguma, que é o arrebatamento da igreja. Na noite de hoje, dando continuidade, nós vamos pretendo falar na sequência sobre o tribunal de Cristo, e aí vamos seguindo. Após o arrebatamento da igreja, irmãos,
a igreja será conduzida ao tribunal de Cristo. A base bíblica está na segunda carta de Paulo, no capítulo 5, versículo 10. Paulo diz: porque todos devemos, outra tradução diz que devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Aqui cabe um primeiro entendimento, quando Paulo diz todos haveremos de comparecer ou devemos comparecer ante o tribunal. Todos aqui refere-se a quem? À igreja ou a todos que forem arrebatados? Todos os que forem arrebatados comparecerão ante o tribunal de Cristo. Então, todos, não a todos os moradores da terra. Nós explicamos, já falamos disso aqui, né? Mas é bom frisar novamente. Então, o tribunal de Cristo ocorrerá no céu. Então, a igreja arrebatada, ela vai para o céu. No céu, esse tribunal é destinado especificamente aos salvos. Conforme 2 Coríntios 5,10, Jesus Cristo será o juiz deste tribunal. Será um tribunal de recompensa e não um tribunal de condenação. Falamos aqui que a igreja, ao ser arrebatada, receberá um corpo glorioso, um corpo capaz de transpor qualquer barreira, um corpo semelhante ao de Jesus. Essas obras são classificadas como ouro, prata. Antes, porém, os salvos serão recompensados pelos seus trabalhos exercidos na obra de Deus aqui na terra. Essas obras são classificadas como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, conforme primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 12 ao 15. Então está aí também a base bíblica deste tribunal. A seguir, isso. O tribunal de Cristo, nós seremos julgados. A igreja do Senhor será julgada com base em quê? Então, coloquei algumas características, algumas bases que a Bíblia nos dá. Primeiro, os motivos e atitudes secretas do coração. Vamos falar mais disso aqui já já. Mordomia e fidelidade no uso dos talentos. Deus entregou aos seus filhos talentos. Não há ninguém aqui que não tenha recebido pelo menos um talento. Todos que estão aqui receberam algo da parte de Deus. Você prega mais com o seu testemunho do que com 1000 palavras. Então, se alguém recebeu o talento de cooperar, já recebeu muito da parte de Deus. E naquele dia, Deus te recompensará. Mesmo esse tribunal também dá-nos a entender que há o mesmo salário para os que começaram mais tarde. Mordomia dos bens que Deus nos emprestou. O zelo em ganhar almas. O amor manifesto aos irmãos. E perseverança nas perseguições. Poderíamos continuar, há muita base para esse tribunal, muita base. As coisas que são feitas para Deus com excelência. Porque deixa eu te dar uma dica, meu querido. Para Deus não se faz de qualquer jeito. Para Deus não dá o que sobrou. Para Deus se faz com excelência. Porque Ele é que sonda o nosso coração. E Ele sabe, aleluia, olhar para dentro de nós, desde o mais recôndito da alma, e julgar se foi feito realmente com base no ouro, na prata ou nas pedras preciosas. Pois bem, já disse que este evento será realizado no céu e diz respeito à recompensa
das nossas obras em favor da causa de Cristo na terra. O Senhor Jesus disse em Apocalipse 22:12: Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada segundo a sua. Então veja, o julgamento individual, né? A cada um. O trabalho, você pode fazer o mesmo trabalho igual a outro irmão na igreja ou na obra de Deus, né? Mas diz aqui o texto: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, o que eu aprendo aqui, irmão, sem querer doutrinar a igreja, porque a igreja tem o pastor, o nosso pastor, aliás, Deus tem usado poderosamente, né? O que eu aprendo aqui é que eu tenho que cuidar da minha vida. Não tenho que cuidar da vida de ninguém, tenho que cuidar da minha. Então, se eu cuido da minha vida, né, e se eu faço a obra de Deus com o coração, né, em inteira certeza de fé, como diz lá o escritor aos Hebreus, né, naquele dia, né, eu posso receber o galardão da parte do Senhor. Amém? Dá para falar um amém aí dessa parte também? Pois bem, eu quero ler com os irmãos, para falarmos um pouco aqui rapidamente. Está aqui, 1 Coríntios 3, do verso 11 ao 15. Diz assim Paulo: porque ninguém pode, por outro fundamento, além do que já está posto, por outro fundamento, além do que este que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um, de novo, cada um, note aí, se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Aí está a base. Então, nós temos aí, meu querido, 6 tipos de materiais representativos para as nossas obras. Pode passar mais um slide, irmão. Isso, pode passar esse. Então, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, as obras diante do tribunal de Cristo serão julgadas, como Paulo diz, como que pelo fogo. Aquelas obras que permanecerem, essas serão galardoadas. Mais um slide, por favor, meu querido. Tá difícil de ler esse daí? Ah, não, dá para ler. Bom, tem obras, né, que a gente olha e diz, é uma obra de ouro. O nosso julgamento. Mas Deus olha com o seu olhar e diz, é madeira, feno ou palha. Tem obras que a gente diz, é palha. Mas Deus olha com o seu olhar e diz, não, é ouro, é prata ou pedras preciosas. Então, o nosso conceito de olhar vai muito pela aparência das coisas. Porque para a gente, né, quem tem valor, ou quem tem mais valor, é quem prega, é quem ensina, é quem está em evidência, é quem canta, é quem rege, é quem tem cargo. É lógico que isso tem um valor também. Agora, quem diz que aquele que ora, em particular, está lá intercedendo a Deus,
que exerce um trabalho que não aparece. Quem diz que ele não tem a importância para Deus? Muitas vezes. Aquela pessoa que está lá no anonimato, escondido onde ninguém está vendo, está fazendo um grande trabalho sobre o olhar de Deus. O que eu aprendo aqui, irmão? Não se preocupe com fama, não se preocupe com holofotes. Primeiro, Deus sustenta os seus filhos na terra. E segundo, nós um dia vamos dar conta a Deus nas nossas obras. Então, enquanto você tem força, tudo que vier à sua mão, faça bem feito. Faça para Deus. Eu me lembro uma vez que fui ministrar numa igreja e cheguei um tanto atrasado devido ao trânsito, saí direto do trabalho para ir. E quando cheguei, precisei ir direto ao banheiro. E quando cheguei, tinha um irmão, não sei se ele é diácono, se ele é cooperador, mas ele estava ali cuidando do banheiro. E o banheiro estava muito limpinho, cheiroso, tudo arrumadinho. Ele disse, o irmão que cuida aqui do banheiro? Ele disse, sim, esse foi o ministério que Deus me deu. Aleluia. Disse, então, amém, continue assim. Está ali, ninguém vê, né? Talvez não há valor para outras pessoas. Há muita gente que quer ser pastor. Há outros que não basta ser pastor, quer ser presidente também. Não sabe o peso das coisas. O peso das coisas. E uns Deus chamou para cooperar. Cada um fique no ministério, na vocação em que foi chamado. Viu, meu irmão? Não queira estar onde Deus não te chamou, não. Fica no lugar que Deus te chamou, vai dar tudo certo. Então, Deus não olha para a aparência. Poderíamos citar aqui Abel e Caim. Aparentemente, as duas ofertas pareciam ser iguais. Os dois levaram oferta. Mas em Hebreus 11:4, o escritor aos Hebreus diz, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Aleluia. Foi Deus quem viu. A ofertinha da viúva, carinhosamente a oferta da viúva, eram centavos. Mas quando entrou no gasofilácio, os céus se alegraram, a ponto de Jesus romper as barreiras e dizer, aí entrou, aleluia, a oferta maior. Então não se engane com as aparências. Aparências, nem sempre, mas aparências enganam. Às vezes a aparência não engana não, viu? Esse não é um ditado 100% não. Mas é bom verificar. Para frente, meu querido. Vou ser rápido aqui, o ouro, atos valiosos e duradouros, bem rápido. Simboliza as coisas de procedência divina, as coisas celestiais. O ouro na Bíblia fala da glória, da grandeza do Deus eterno. Em João 3:21 diz que quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem está na luz não tem vergonha de revelar as suas obras, porque as suas obras são feitas em Deus, diferentemente de quem está na treva, ou nas trevas. Em João capítulo 3, Jesus disse que a luz veio ao mundo, e a condenação é que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas você não, irmão, você está na luz. Por isso que no meio da igreja não pode ter inveja, não existe inveja santa. Na igreja não pode ter fofoca, contenda, dissensão, nada disso. O que impera aqui é o amor. Aleluia, o amor que encobre uma multidão de pecados, é o amor. Encobre aí tem outro significado, não é que encobre no sentido de não ser revelado. Não, no sentido de trazer a pessoa para o centro da vontade de Deus, aleluia. Prata. Prata era um material usado no pagamento da redenção dos primogênitos, simboliza a redenção em Cristo. As obras figuradas em prata significam que foram feitas
pela fé em Cristo, e não através da força natural do homem. Deixa eu dizer, irmão, as nossas obras são feitas em Deus, mas pela graça de Cristo na nossa vida. Não é pelo intelecto humano. Você pode ser poliglota, pode estudar vários idiomas, pode ter recursos, pode ser um empresário, pode ser um homem rico na face da terra, desde que isso não suba ao seu coração e que o seu coração esteja no céu. Você pode sim ter um QI elevado, enfim, tantas coisas, tantos adjetivos que nós poderíamos citar aqui. Mas se a sua obra não depender de Cristo, meu querido, pode cantar bem, vai ser só cantar bem, pode pregar bem, pode ensinar bem, vai ser só isso. Nós estamos aqui dependendo dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quantos podem adorar a Deus aqui? Aleluia! É Ele que te sustenta, irmão. Você pode fazer o bacharel em teologia, você pode fazer a pós-graduação, o mestrado, pode ser um PhD, um doutor. Tudo isso você pode. Mas se você dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu dependo de Ti, aleluia. Porque você pode ter 500 sermões. Tem dia que não tem um na sua mente, no seu coração. Aí Deus diz, é desse jeito, vai pô, tá desse jeito. Mas se eu jejuei, orei, não desceu nada, vai desse jeito. E quando você sobe aqui, papai te revela o que Ele quer falar, porque as obras são dEle. Aqui não tem grande não, irmão. O grande é Ele, aleluia. A estrela aqui é a estrela da manhã. Alavai show de candaravassúria. Me desculpe, eu sou pentecostal. Né, Helena? Pois bem, pedras preciosas simbolizam o Espírito Santo dado pelo Senhor como um adorno à sua noiva, pois antigamente os noivos adornavam as noivas com joias. Daí a base bíblica. As obras figuradas por pedras preciosas significa que são feitas pelo poder do Espírito Santo. Os discípulos, lá em Lucas capítulo 10, os 70, quando saíram, Jesus disse, ali no texto, que deu-lhes poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada lhe fazer dano algum. Então, os discípulos saíram no poder e na autoridade do Espírito Santo. A autoridade que está na vida da igreja para realizar obras, sinais, prodígios, é o poder e a unção, ou seja, a virtude do Espírito Santo, meu querido. Você pode pregar o maior discurso, o maior esboço, o esboço mais lindo da terra, com todo o seu cabedal, com todo o seu conhecimento, com a melhor retórica da terra, com o seu melhor conhecimento, usar palavras do grego, palavras de efeito. Se o Espírito Santo dizer assim, ó, não vai acontecer nada. Mas se o Espírito de Deus te dizer, fale duas palavras, não são e no poder, ou seja, na virtude dele, é capaz até que paralítico levante e ande. Porque aqui o que vale é o poder do Espírito Santo de Deus. É Ele que orienta. Atos 13, e tendo eles orado e jejuado, disse o Espírito Santo, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. É o Espírito Santo que dá a direção. Quando Paulo, na sua viagem missionária, tentava ir a Bitínia, o Espírito Santo disse não. E de noite Deus deu a ele uma visão, e um varão da Macedônia apareceu e dizia, passe a Macedônia e vem nos ajudar. E você sabe, você é aluno da escola dominical, sabe o que aconteceu na Macedônia. Perseguição, açoite, sofrimento. Mas é assim, é o Espírito Santo que dá a unção, a virtude e a direção. Amém? Então, as obras feitas
em ouro, prata e pedras preciosas, são feitas em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, para frente, a obra de madeira simboliza coisas humanas, representa aquilo que em uma última análise é efêmero, sem valor, pois cresce em si mesma, a obra que qualquer pecador pode fazer, a obra do intelecto humano. Madeira, analise comigo, existe madeira muito boa, jatobá, o ipê e outras madeiras que são madeiras nobres e caríssimas. Você pode construir com a madeira um belo piano, você pode fazer com a madeira coisas fantásticas, mas Deus lá do céu olhar e dizer, eu não estou nesta obra. E a madeira, por mais resistente que ela seja, ela não resiste ao calor do fogo. Ela desaparece ao calor do fogo. Vimos agora recentemente um incêndio avassalador na Austrália. Quantas queimadas? Então pense nisso, meu querido, e continue para frente, marchando. Não pare não, Deus está olhando a tua obra. Deus está vendo o que você está fazendo. Aí você diz, Senhor, ninguém me vê. Deus está vendo. A outra disse, eu vou congregar lá na sede que ninguém está vendo. Está enganado, Deus está vendo. Vê sim. Pode estar numa multidão. Quando você dobra o seu joelho, eu sempre disse, pode ter 1 milhão, sei lá quantos milhões de Paulo, entre os 7 bilhões e 767 milhões de pessoas que andam sobre a terra, dados de abril. Quantos Paulo tem no mundo? Eu não sei. Quando eu oro, eu sei que Deus me ouve. E quantas Maria? Quando você ora, irmã Maria, Deus te ouve. Aleluia. Deus não confunde nem o timbre de voz. Deus não confunde. Deus sabe quem é. Lavassúria. Aleluia. Sabe a dor, sabe o sofrimento, sabe a angústia. E sabe até a hora de pôr um basta. Aleluia. Enquanto isso, vai gemendo e não para não. Para frente. Então, obras de madeira, de feno. O feno simboliza tudo aquilo que carece de renovação. É triste viver e trabalhar sem receber renovação, pois também não receberá galardão. Quem somente trabalha por costume alcançará o resultado negativo no tribunal de Cristo. Eu vou lá, porque eu tenho que bater cartão. Você vai na empresa só para bater cartão? Não vai. Lá tem um chefe, ou um líder, um encarregado. Ele está olhando, está medindo a tua produção. Todos nós somos avaliados. A Bíblia, pensa que não, a Bíblia nos avalia. Toda vara em mim que dá fruto, limpa, para que dê mais avaliação. Toda vara em mim que não dá fruto, corta, avaliação. A igreja de Éfeso foi avaliada. Olha, és uma igreja maravilhosa. Ele foi falando, mas quando chegou um ponto, Jesus disse, tenho, porém, contra ti, que deixasse o teu primeiro amor, avaliação. Então, nós estamos sendo avaliados. E, por último, palha. Palha fala também de escravidão. Foi palha que os israelitas tiveram de colher no Egito. Devemos, portanto, servir a Deus na liberdade do Espírito, e não uma escravidão imposta por nós mesmos ou por outros. Nós somos livres para adorar a Deus. Então, as obras que fazemos diante de Deus são obras da liberdade que temos em Cristo. Para frente, meu querido. A garantia do galardão, a salvação é um dom gratuito, mas o galardão é algo que deve ser conquistado. E a Bíblia diz que Deus não é injusto. Então, colocamos 2 versículos aí. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Paulo escreve à igreja de Coríntios, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Né? Abundante é aquele que faz só para o gasto, não.
Segunda-feira, vamos preparar só um sermãozinho, não precisa vir por o telão, vem aqui na segunda-feira, vem pouquinha gente, Deus está falando, a nossa vida deve ser abundante na obra de Deus, aleluia, abundante na obra do Senhor. Um dia eu fui pregar numa igreja, numa segunda-feira, me preparei, orei, jejuei, tudo que nós obreiros fazemos. 8 horas meditando numa palavra, puta, segunda-feira, irmão, falou a segunda aqui, era a segunda da bênção. E quando eu cheguei lá, irmão, tinha 7 pessoas. Eu falei, meu Deus, achei que ia ter um povo aqui, e Deus me corrigiu na hora. Quem disse que a igreja está vazia? Prega da melhor forma, aleluia. A minha glória encheu a casa, aleluia, diz o Senhor para mim, aleluia. Oh, meu querido, a partir daquele dia, eu sempre prego como se fosse a última vez da minha vida, como se fosse a última mensagem, e eu estou aqui, pode não parecer, mas eu estou dando o meu melhor. É que talvez eu não seja tão bom assim, mas eu estou entregando o meu melhor. Viu? Receba aí em nome de Jesus, me ajuda. Aleluia. Aleluia. Pois bem, então está aí o tribunal de Cristo. A igreja arrebatada também irá às bodas do Cordeiro. Então, as nossas obras receberão galardão e vamos ceiar com o nosso Senhor. Quantos têm essa esperança aqui, irmão? Depois disso, os fiéis glorificados participarão das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Trata-se de um grande banquete que celebra a união de Cristo com a sua igreja, a noiva, a esposa do Cordeiro. Um momento de gozo e de alegria, a igreja entrará ou estará em festa com Cristo. Aqui colocamos por 7 anos, entendemos que tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro ocorrerá nesse período. Entendemos isso até por lógica, porque como falei aqui na última terça-feira, na terra, enquanto no céu, a igreja está no tribunal de Cristo, recebendo o galardão, e participando das bodas do Cordeiro na terra, a terra estará passando pela grande tribulação. A 70ª semana que menciona Daniel no seu livro. Então, meus queridos irmãos, entendemos que a igreja estará com Cristo nesses 7 anos, sendo galardoada e participando das bodas do Cordeiro. Entendemos que, após isso, a igreja vem juntamente com Cristo, rompendo na volta triunfal, onde será julgado as nações e onde Cristo implantará o seu reino milenial. Nós vamos reinar com Cristo. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que ao arrebatamento da igreja, nós estaremos para sempre com o Senhor. Um corpo glorioso. Então, daqui a pouco, muito em breve, nós vamos desaparecer da terra. Estaremos para sempre com o Senhor, ocupando um lugar maravilhoso. Aleluia, um lugar de destaque na eternidade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, esse grande banquete, Jesus falou dele ainda aqui na terra, dizendo, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus estava falando que não beberia do fruto da vide, até que tornasse a tomar desse cálice juntamente com a sua noiva lá na glória. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aguardando a qualquer momento
a sequência dos acontecimentos nos reservam dias gloriosos na eternidade. É um corpo glorioso. Estaremos com o Senhor, recebendo os galardões e participando, aonde Cristo é quem vai ministrar esta grande ceia. Então, irmão, alimente a sua esperança esta noite e volte para a sua casa adorando a Deus, dizendo: Deus, me ajuda, não deixa eu parar. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E tu, pois, Daniel, vai até o fim, porque é no fim que você vai descansar. Glória a Deus. Bem, vamos falar agora da grande tribulação. Segundo as Escrituras, esse período será de grande tribulações, ou de grande tribulação, para os habitantes da terra, o qual, se não fosse abreviado, ninguém poderia suportar. Mateus capítulo 24, verso 22. Também chamado de angústia de Jacó. A grande tribulação, meus queridos, está... Dá mais um clique aí, irmão, por favor. Está separada em 2 períodos. A 70ª semana, como eu falei, são 7 anos, uma semana de anos, dividida em 3 anos e meio na primeira parte e 3 anos e meio na segunda parte, sendo que este primeiro período da grande tribulação é chamado por nós e pelos irmãos aí, estudiosos da escatologia, como um período de falsa paz. Devo lembrar os senhores que, ao arrebatamento da igreja, desencadeará uma série de acontecimentos na terra. E um deles é, imediatamente após o arrebatamento da igreja, o aparecimento do anticristo, que é a besta que emerge do mar. E as nações, ou seja, uma autoridade, um governo político. Nós vamos falar um pouquinho mais disso. Um governo mundial, um governo político e que tem sua base em nações, em uma confederação de nações, ou terá sua base. No segundo período, será propriamente dito o que nós chamamos de o período da grande tribulação, propriamente dito, quando o anticristo, que estará sentado no templo que haverá em Jerusalém, o terceiro templo, e Israel, que fez um pacto com o anticristo nessa época, que fará um pacto nesta época, quebrará este pacto por ver que o anticristo, este falso Cristo, o anticristo que é contra tudo, este governo mundial, não é o Messias enviado por Deus. Então Israel passará a ser perseguido e onde desencadeará a abertura, como a gente fala, dos 7 selos, as 7 trombetas e o derramamento das 7 taças que estão descritas no Apocalipse, que eu não vou ter tempo aqui de falar ponto por ponto. Mas para frente aqui para a gente falar um pouco. O slide 54, meu querido. Depois do impacto causado pelo arrebatamento da igreja, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo alcançará uma certa popularidade, haverá uma aparente paz. 1 Tessalonicenses 5:3, Apocalipse 3:14. Como eu disse para os irmãos, a população de hoje, mundial, está na casa de 7 bilhões, 700 milhões de pessoas. Há uma estatística de que em torno de 1 bilhão de pessoas são cristãos. Em todo o mundo, incluindo católicos, todos aqueles que professam a fé em Jesus. Se nós aqui crermos, se nós acreditarmos que todo esse povo está preparado para o arrebatamento,
Eu não vou aqui entrar, é só um exemplo. Não é? Então você diz assim, 1 bilhão de pessoas desaparecer da Terra. Eu pergunto aos senhores, isso causa ou não causa um efeito no mundo? Onde estão essas pessoas? Para onde elas foram? Então o anticristo surge com propostas. Um governo mundial globalizado. É um governo político e que trará no seu bojo a besta que sobe da terra. Um falso profeta. Por quê? Toda a sustentação de um governo, ela não se dá somente no campo ou na esfera política. O homem, e nós cremos na tricotomia do homem, espírito, alma e corpo. E o espírito é a parte mais profunda, a parte que se comunica com o mundo espiritual, com Deus. O campo da fé está no espírito. E desde o Éden, quando o homem foi enganado, e que o homem passou a ser escravo do pecado, o homem procura alguém para adorar. Isso está em todo o Antigo Testamento. Veio Jesus, nos redimiu, pagou o preço, apresentou ao Pai, a nossa dívida foi paga, o caminho foi aberto, e todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida, no dia do arrebatamento vai desaparecer da terra. Então isso vai impactar. Porém, esse governo que segue trará um falso profeta, o anticristo, que é uma encarnação, vamos dizer assim, do Satanás, do próprio diabo, terá, né, um poder, ainda que delegado e permitido por Deus, para agir aqui na terra. E vai enganar muita gente. Aqui eu quero fazer uma breve observação. Quando a igreja é arrebatada aos céus, aqueles que não estiverem preparados, não vão subir, não vão ouvir a trombeta do arrebatamento. Pecado não confessado, veste manchada. Vai para a Bíblia, não é Paulo que está falando, é a Bíblia. Ira no coração, contenda contra o irmão. E aí vai, é uma lista de coisas. Praticando as obras da carne. Mas diz a Bíblia que ao final da grande tribulação apareceu perante o Senhor uma multidão vestida de branco, com palma na mão, e o Senhor disse: esses são os que vêm de grande tribulação. Aqueles que ficarem aqui terão que pagar com a sua própria vida. Esta é a base que eu creio e que é o que o nosso livro de declaração de fé ensina. A salvação na pessoa de Jesus de graça é no tempo da graça, como eu expliquei aqui na terça-feira. Uma vez que a porta da graça se fechou, acabou, meu querido. Se ficarem aqui, não poderão comprar, não poderão vender, porque o governo mundial implantará a sua marca, a marca da besta. Receberá a sua marca, e sem a marca... Alguém diz, irmão, é o chip que está por aí? Não, irmão, a Bíblia não diz nada disso. Eu expliquei aqui, nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Então nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, seremos arrebatados antes. Então, meu irmão, não fique, se prepare, esteja preparado o tempo todo, não é? Esteja preparado para ouvir a trombeta do arrebatamento. Quanto pode dizer amém? Para frente, meu querido. Então, na grande tribulação, já disse aí, surge o anticristo, fará aliança com muitos, inclusive com os judeus. Haverá uma aparente paz nos primeiros 3 anos e meio. Após 3 anos e meio, ele revelará a sua verdadeira identidade. Porque quando a Bíblia chama no meio o diabo de dragão, é porque ele até aparece como anjo de luz, sim ou não? Mas ele gosta mesmo é de ser dragão.
Ele é dragão, ele é enganador. João 11 e João 8:44, me ajude aí. Hã? Por quê? Ele é homicida desde o princípio, ele é enganador, é mentiroso, pai da mentira desde o começo. Então, quem é mentiroso e vai vivendo no teatro, uma hora a casa cai. Agora, quem vive na verdade, meu irmão, doa quem doer, vai viver na verdade, fala a verdade, prega a verdade, ensina a verdade. Amém? Pois bem, o pacto de 7 anos é quebrado. Slide 56, meu querido. Israel gozará de privilégio, mas após a metade deste período, este pacto será quebrado e o anticristo começará a perseguir os judeus. Não temos tempo aqui para falar de Apocalipse 1, o livro selado. Mas quando João vê, e ele está arrebatado ao céu, e ele chorava muito, porque ninguém havia ali que pudesse olhar para o livro, né? E abrir o livro e desatar os seus selos. Mas diz um dos anciãos, olhou para mim e disse: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu, aleluia, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, aleluia. E ele disse: olhei e vi um cordeiro como tendo sido morto. Aleluia. Que história é essa, irmão? O leão e o cordeiro? Aleluia. Aleluia. Ele entregou a sua vida como um cordeiro. Foi levado ao matadouro. Como ovelha muda, não abriu a sua boca. Mas ele hoje está na glória e vai voltar em glória. Aleluia. Aleluia. Tem gente preocupado aí com o seriado A Porta do Fundo e com não sei o quê, e com não sei o quê. Irmão, o nosso Jesus, ele não é poderoso, ele é todo poderoso, aleluia. Ele sabe como resolver as questões, ele só quer que você e eu estejamos na sua presença, preparados para o grande dia. Mas o fato é que os selos foram abertos. E todos a história dos acontecimentos que vão se suceder ao futuro da humanidade, aleluia, estão relatados no livro do Apocalipse, pelos 7 selos, pelas 7 trombetas e pelas 7 taças, como eu disse que não tenho tempo, gostaria de falar, mas não tenho tempo, né? Porque é coisa gloriosa, irmão, a gente meditar nisso. O cavalo branco do primeiro selo, não confunda com o cavalo branco do capítulo 19, fala do anticristo que vem como uma falsa paz, um governo mundial do engano, com propostas interessantes, né? Com o avanço da tecnologia, isto facilitará o seu governo. Veja que hoje, né, na nossa geração lá atrás, né, na minha nem tanto assim, né, mas há algum tempo atrás, nós não tínhamos computadores. Eu ainda peguei essa época, né? Na geração da minha bisavó, que morreu com 99, quando passou o primeiro avião na cidade dela, quase morreram lá. É verdade, tem até relatos de que escreveram e registraram. O primeiro avião que passou, fazendo um voo rasante, isso é o fim do mundo. Depois disso, quanta coisa já surgiu. Quando surgiu o código de barra, os irmãos fizeram estudo, livros, é o código da besta. Agora o QR Code, que você pega assim, ó, a câmera do seu smartphone, não é assim? Põe aqui a câmera e vai na televisão, lá e anexa e vem todos os dados para você aqui. O avanço tremendo da tecnologia. Então não deixa esfriar o amor aí, irmão. Não deixe esfriar a sua fé, porque a ciência se multiplicará. Agora já está se falando de um rim, que é uma máquina. Vai implantar uma máquina, que é um rim. E as pessoas não vão mais precisar fazer diálise. Olha que coisa. Vai avançando, vai avançando, vai avançando. A vinda de Jesus está próxima.
Pois bem, isso aí foi só para, se você quiser essa apresentação, depois é só pedir, tá? Não vai dar tempo, já estou caminhando aqui para a conclusão dessa parte. Pois bem, na segunda metade da grande tribulação, acontecerá aquilo que falamos. O acordo será quebrado e Israel será perseguido. Sobre a terra será derramadas as taças da ira de Deus. A humanidade sofrerá os danos. Há coisas que estão guardadas, né? Que você depois lê na sua casa, irmão. Apocalipse 6 fala dos selos, Apocalipse 8 a seguir fala das trombetas, Apocalipse 16 fala das taças. Nós não temos tempo aqui. Mas as coisas que estão reservadas a acontecer na Terra. Como, por exemplo, um asteroide que se chocará com a Terra. Muita gente vai morrer. Uma terça parte da humanidade também vai morrer quando 4 anjos que estão aprisionados e guardados por esse dia serão soltos. Então são coisas impressionantes que não dá tempo aqui, mas fique com isso. A vinda do Senhor está próxima e nós não queremos ficar aqui para a grande tribulação, não. Nós somos pré-tribulacionistas, nós vamos subir. Quantos têm esta fé aqui, aleluia, e creem desta forma? Pois bem, irmãos, eu vou parar por aqui porque não tenho mais tempo. Na próxima terça-feira nós vamos concluir e falaremos da vinda de Cristo em glória. Quando Cristo, Apocalipse capítulo 19, virá com a sua igreja, rompendo os céus, descendo à terra, como foi dito, e todo olho verá. Aí se cumprirá essa parte. E ele descerá sobre o monte das oliveiras, e o monte se fenderá em 2 partes. Israel, nessa ocasião, estará sendo perseguido. É a grande guerra do Armagedon. Mas Deus vem socorrer Israel. E olharão para ele e verão aquele a quem transpassaram. Aleluia, aleluia. Ele vem, e ele vem, e ele vem. Eu quero, com toda a igreja, para retornar aqui a palavra ao pastor Armando, ler com toda a igreja aí, meu querido, slide. Veja aí se é 23 ou 24, meu querido. 23, né? Podemos todos juntos ler? Vamos lá? Cremos, professamos. Aleluia. Amém? Deus abençoe. Se os irmãos quiserem retornar na próxima terça-feira, nós estaremos, querendo Deus, querendo o pastor, estaremos concluindo aí o material que a nós foi solicitado. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor. Amém.